Fala meu terceiro, voltando aqui para nossa última aula de hoje, né, que é sobre os óxidos, né? Então nós vimos aí que começa com H, né? Tem H+, eu tenho um ácido, termino com H-, tem um OH- ali, é uma base. Cátion diferente de H+ e de OH-, eu tenho um sal. Então quando é diferente disso aqui de cima, né? Eu tenho um sal. E por último eu tenho um óxido. O óxido primeiro, ele tem que ser binário, ou seja, dois elementos. E um desses dois é o oxigênio e ele tem que ser mais eletronegativo que o outro, tá? Então esse oxigênio ele é mais eletronegativo se a gente for lá no Fonckel, Brisk, pH. Então, mais eletronegativo é o oxigênio, muito mais do que o carbono. Então, isso daqui classifica esse cara como um óxido, tá? Binário e ele é mais eletronegativo. Lembra sempre que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica inteira. Então, se tu for comparar ele com qualquer outro metal, tu vai ver que ele é o mais eletronegativo. Então, você não vai ter um óxido de flúor, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele não é mais eletronegativo, tá bom? Então, vamos seguir aí. Então eu tenho aqui a minha classificação de óxido, né? Tenho óxidos metálicos, né? Que é quando o meu oxigênio se liga com metal. Então tem o meu oxigênio aqui se ligando a um metal, tá? Óxidos iônicos, porque vai ser ligação iônica. Essa galera vai transferir oxigênio vai transferir elétron para o oxigênio. Eu posso ter os meus óxidos moleculares, né? Que é o quê? Ligação covalente. Então é oxigênio se ligando a um metal, a um grupo daqui, tá bom? Aí você tem as reações envolvendo os óxidos, tá? Então eles podem formar outros elementos, né? Então eu posso ter elementos aqui que se ligam com oxigênio e formam um óxido, tá bom? Posso ter uma decomposição de óxido também, né? Então tem aqui, ó, esse óxido aqui se decompondo em dois outros, tranquilo? Aqui ele vai falar sobre as reações, né? Características dos óxidos. Então a gente vai ter óxidos ácidos, tá? Onde eu vou poder produzir um ácido aqui. Lembrando, a água é um óxido, tá? É um binário, ó, dois elementos, e um deles é o oxigênio, um oxigênio mais eletronegativo que o outro. Tá? Então eu tenho dois óxidos aqui formando um ácido, tá? Então posso aí classificar esse óxido como ácido, tá bom? Posso ter um óxido básico, né? Vou ter meu óxido aqui formando uma base, tá? Posso ter um óxido anfótero, né? Que é quando o meu óxido ele produz tanto ácido quanto base, tá? Então tenho aqui o exemplo, meu alumínio, tá vendo? Nos dois casos, ó, aqui ele vai reagir com ácido, aqui ele vai reagir com uma base, né? Ele vai produzir um ácido e uma base também, tá bom? Classificação dos óxidos, né? Tá? Ele vai vir aqui com os anidridos. Cara, eu acho o mais importante, né? Aqui, né? Eu tenho óxidos ácidos, óxidos básicos, ok, já falei deles aí. Eu tenho os meus óxidos neutros, tá? Que eles não vão reagir com água, né? E aí eu tenho esses exemplos aqui, né? Até frisei isso para você. Monóxido de carbono é um óxido neutro, tá bom? Os óxidos anfótero é aquele que vai produzir os dois, tá bom? E aí ele te dá os outros exemplos aqui também, tá? Eu tenho os meus peróxidos, né? Que é quando o meu oxigênio vai ter NOx -1, né? Por regra, né? A gente sempre vê o oxigênio. Ih, virou de cabeça para baixo. Com NOx -2. O oxigênio sempre tem essa funçãozinha. Mas se eu olho isso aqui, eu vou ver aqui que o meu só tem um oxigênio, ó. O meu sódio dá um mais. Então esse cara tem que ser um menos. Esse cara é um óxido. É um peróxido. Quando eu vou fazer a água, eu vejo que um hidrogênio vale 1, se eu tenho 2, 2 mais. Aqui dá 2 menos, essa conta dá 0. Então isso aqui é um óxido. Agora, quando eu tenho isso aqui, mais 2. Isso aqui tem que dar 0, né? Então aqui tem que dar menos 2, mas eu tenho 2 oxigênios, tá vendo? Então cada um vale 1. Então nesse caso, meu oxigênio não vale menos 2, vale 1. Então isso aqui é um peróxido e não um óxido. Tá? Então eu tenho os meus peróxidos, que é quando o oxigênio ele vale -1, tá? E aí a gente vai aqui para a nomenclatura dos óxidos, né? Eu tenho o superóxido, que é quando vale meio, tá? Também tem essa regrinha aí, ó, esse cara aqui é mais 2, então isso aqui inteiro tem que ser mais 2, mas eu tenho 4, ó. Esse cara aqui é da 2 mais.
Dá 2A. Então ele vale 2 mais e a conta tem que dar 0. Então aqui tem que dar menos 2. Só que eu tenho 4 oxigênios aqui. Tá? Então, se eu tenho 4, cada um tem que valer o quê? Meio, né? Eu vou fazer uma coisa que a gente não faz em química. Eu vou botar com vírgula em cima para você ver. Ó, quando você fizer a conta, meio com meio 1, 1,5, isso aqui é um 5. 2, né? Se eu botar todo mundo negativo, isso aqui vai dar menos 2. Tá? Então, tudo isso aqui deu menos 2. Ou seja, cada um vale o quê? Meio, né? Só que em química a gente não representa assim, né? A gente representa meio assim, tá? Tranquilo? Então, posso ser um superóxido ali também. Nomenclatura, né? Tranquilo. Ó, vamos matar isso agora. Quando você tem um oxigênio se ligando a um metal, você só fala óxido de e o nome do metal. Então, eu tenho óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de potássio, óxido de cálcio, posso ter um óxido de ferro 2 ou um óxido de ferro 3, posso ter um óxido de cobre 1 ou óxido de cobre 2, tá? É só óxido e o nome do elemento, beleza? Agora, quando eu tenho um ametal ligado a um ametal, eu tenho que dizer as quantidades. E tu sabe disso intuitivamente. Você já ouviu falar que esse cara aqui é o monóxido de carbono, monóxido. Ele é um monóxido de carbono. Enquanto esse cara aqui é um dióxido de carbono. Esse é um monóxido, esse é um dióxido, né? Porque eu tenho um ametal ligado a um ametal. Então, quando eu tenho ametal com ametal, eu tenho que dizer as quantidades. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, tá? Quando eu pego a água, por exemplo, eu digo que é o quê? Um monóxido de dihidrogênio. Monóxido. Só que ele tem 2 hidrogênios. Aí você fala que é dihidrogênio. Então, os óxidos, né, quando covalentes, eu tenho que dizer as quantidades. Tá? Agora, se for iônico, eu não preciso, tá, dizer as quantidades. Já está ali estabelecido e é super tranquilo, super fácil. Tá? Peço que vocês façam as questões aí do livro. Qualquer coisa me chamem. Tamo junto, sempre.